Há um propósito em uma palavra profética. E nós precisamos entender isso. Então, o tema desta noite: abre os teus olhos, a visão. Abre os teus olhos, amados, para que você entenda toda a visão, porque a visão é ampla. A visão vai além do que nós estamos enxergando. Eu olho aqui, eu vejo uma igreja cheia. Você olha daí, você vê a mim, você vê o nosso diácono, você vê o altar. Mas a visão é muito mais ampla do que isso. O salmista Davi fez uma oração linda no Salmo 119, no versículo de número 18. Ele faz um pedido a Deus. Ele ergue um clamor, ele faz uma súplica a Deus, dizendo assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra, da tua graça. Sabe que Davi faz uma oração linda? Ele diz: Deus, desvenda, tira as vendas dos meus olhos, para que eu contemple, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus justo, fiel e verdadeiro, eu faço minha as palavras do rei Davi. Eu tomo posse das palavras de Davi nesta noite como minhas. Senhor, abre os meus olhos. Abre os olhos da tua igreja, para que a tua igreja contemple as maravilhas da tua palavra, da tua graça. Tira, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que impede o teu povo de ver com clareza, tudo aquilo que impede o teu povo de ver as tuas maravilhas. Fala aos nossos corações. Este altar é teu, a minha vida é tua. Que eu diminua, que eu me esvazie nesta hora. Usa a minha voz e fala ao coração da tua igreja. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, diácono. Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja mais que vencedora. Louvado seja Deus. Sabe que nós precisamos entender a visão de Deus para o nosso ministério. Nós não podemos seguir em 2014 sem entendermos o que é uma palavra profética, qual é a finalidade desta palavra. Quando Deus traz uma palavra profética à igreja, é uma sorte que é lançada, é como uma palavra que vamos nos agarrar como um pensamento positivo. O que é uma palavra profética? Nós precisamos entender. Porque algumas pessoas não entenderam a dimensão, não têm a compreensão exata do que é uma palavra profética direcionada no momento exato para a vida da igreja. Então nós temos que compreender isso. O salmista Davi faz uma oração, amados, magnífica. Davi diz no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. O que Davi estava pedindo a Deus é que Deus tirasse as vendas, uma venda que cobria os olhos dele, que impedia ele de ver aquilo que a palavra de Deus poderia proporcionar a ele, as maravilhas que a palavra de Deus poderia lhe proporcionar. Sabe, amados, você tem que fazer esta oração nesta noite. Pedir a Deus que Deus tire tudo aquilo que está vendando os teus olhos, que está vedando a tua vista de ver as maravilhas de Deus. Esta foi
a oração de Davi. Ele diz: abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver. Tira o impedimento das minhas vistas, tudo que me impede. Você já viu quando você coloca uma venda no olho de alguém? Você coloca ali um paninho, você coloca um tecido escuro e você amarra, a pessoa não consegue enxergar mais nada. Então Davi estava fazendo esta analogia. O apóstolo Paulo falou sobre isto. O apóstolo Paulo fala sobre iluminar os olhos dos pensamentos, iluminar os olhos espirituais para que a pessoa pudesse enxergar. A mesma oração que Davi estava fazendo. Então, Deus está mostrando, amados, a importância de termos os nossos olhos desvendados, sem nenhum impedimento, para entendermos as coisas grandes e maravilhosas de Deus. O salmista pediu: Senhor, tira a venda, para que eu possa ver com clareza. A igreja precisa entender com clareza a visão de Deus para o nosso ministério, para as nossas vidas. Há uma visão que Deus deu à nossa igreja. Então, alguns entenderam esta visão, outros não estão entendendo o que é uma palavra profética, o que é um projeto de vitória, se perseverarmos o quê? E algumas pessoas não conseguiram entender a dimensão. Então, para nós entendermos isso, nós temos que entender primeiro que Deus, quando quer falar de forma específica à igreja, Ele usa uma palavra profética. Então, pastor, qual é a finalidade de uma palavra profética? É a forma que Deus usa para falar de forma clara e específica ao seu povo. Então, Deus, ao longo das gerações e dos séculos, sempre usou um profeta para falar ao povo de forma específica. Nós vamos entender aqui que Deus não faz nada sem antes revelar ao profeta, para que o profeta leve ao povo a palavra específica de Deus. Por exemplo, Deus sempre falou por intermédio dos profetas. Deus permitiu que os profetas enxergassem coisas, que os profetas tivessem visões, que os profetas vissem as maravilhas de Deus e passassem para o povo. Nós estamos vivendo isso no nosso ministério. A semana passada, a pastora disse que enquanto nós louvávamos ao Senhor, ela começou a ter uma visão. E ela ficou ali perplexa. Por alguns momentos, ela disse: olha, bonito o que está passando no telão. E ela estava olhando no telão da igreja, estava vendo nitidamente ali aquela imagem que ela dimensionou aqui, a vida seca e tudo que ela testemunhou da parte de Deus aqui no domingo. E ela disse que por um tempo ela custou a entender porque ela achou que era o que estava passando no telão. Até que Deus lhe confirmou que não, era uma visão que Deus estava vendo a ela, tamanha clareza da visão que Deus deu à pastora. Então, por que Deus faz isso? De que forma isso acontece? Nós precisamos entender. Deus usa o profeta, permite que o profeta tenha uma visão, permite que o profeta veja coisas extraordinárias da parte de Deus, coisas que os olhos naturais não poderiam enxergar, se Deus não tirasse as vendas dos olhos para a pessoa enxergar com os olhos do Espírito. Então, pastor, como é possível isso? Foi o que Davi pediu. Tira as vendas dos meus olhos para que eu possa ver. Então, Isaías, por exemplo, Deus usou o profeta Isaías em visão. Para você entender essa questão, pastor, como é que é isso? A pessoa vê, não vê, enxerga, não enxerga. Como é isso? Isso é coisa nova, acontecia antes. Isaías 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. O que significa isso? Olha, Isaías, no período em que havia Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, em todo este período, Deus dava visões a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá, de Jerusalém e dos reis. Então, o ponto de equilíbrio daqueles reis
a vida vitoriosa que aqueles reis tinham, eram decorrentes da vida de um profeta, que era usado para alertar os reis quanto aos acontecimentos. Você vai para a guerra, você não vai para a guerra, você vai perseverar, você tem que lutar, você não vai perseverar, você vai abrir mão. Então, Deus usa o profeta para direcionar o povo. Nesse caso, estamos falando dos reis, estamos falando de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá. Quem está compreendendo? Olha o versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Olha Deus deixando claro, por intermédio de Isaías, que quem estava falando era Deus. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltosos contra mim. Isaías começou a ter uma visão, porque Deus queria falar com o povo. Pastor, por que Deus deu esta visão a Isaías? Porque havia uma revolta, o povo estava revoltoso contra o Senhor. Então, Deus vem, porque conhece a intenção do coração de cada um. Às vezes a pessoa pensa, mas pastor, alguém lhe contou a minha vida? Pastor está sabendo de alguma coisa? Algumas pessoas vêm aqui às vezes pela primeira vez e dizem, mas contaram a minha... Se eu não fosse a primeira vez que eu entrei aqui, eu ia pensar que contaram a minha vida para o pastor. O pastor está sabendo de alguma coisa, alguém foi lhe buzinar no ouvido, alguém foi lhe fazer fofoca a meu respeito. Amado, ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Amado, quando Deus fala e toca no íntimo, é porque Deus quer falar de forma específica. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece a sua oração, a sua súplica. Deus conhece o momento que esta igreja está passando. Deus conhece a fraqueza de cada um. Deus conhece o ponto forte. A igreja está entendendo? Então, quando Deus fala, usou Isaías para falar, porque Deus queria falar de forma específica aquele povo. Deus queria falar com o povo. Quando Deus usa o altar, qual é a finalidade? Deus quer falar com o povo. Você está aqui para ouvir Deus falando com você. Amém? Então precisamos entender o seguinte. Quando Deus dá uma visão a um líder, a um profeta, a um ministério, é porque Deus quer falar com o povo. Diga, quando Deus dá uma visão, uma palavra profética, a um ministério e a um líder, é porque Deus quer falar comigo. Não é com o vizinho, é com você. Porque senão, a palavra vem do altar. Você vai dizer, irmão, será que não é o pastor? Será que não é a vontade do pastor? Não é a vontade... Amado, entenda o seguinte. Deus, quando traz uma visão, é porque Deus quer falar com o povo. Ou você não é povo de Deus? Ou você não crê que Deus te conhece? Ou você não crê que Deus sabe o que você precisa? Ou você não acredita que Deus conhece cada uma das suas necessidades? Ou você não acredita que Deus sonda e conhece o teu coração? Porque se você crê que Deus sonda e conhece, que Deus é soberano, você sabe que Deus está falando com você. A igreja está entendendo? Por que Deus está falando comigo? Para que você veja as maravilhas do Senhor. Então, nós louvamos a Deus pelas visões que Ele tem dado a este ministério. Nós louvamos a Deus pelas visões que Ele tem dado aqui. A irmã, semana retrasada, enquanto eu estava aqui na ceia, viu um anjo atrás de mim. Ficou maravilhada. Hoje uma pessoa falava comigo e disse, pastor, olha, além do anjo estar ali mostrando o respaldo de Deus sobre esta casa, uma pessoa me disse, a compreensão que eu tenho é que o anjo está guardando o altar da igreja. Deus quis dizer que o anjo estava guardando o altar, o anjo está guardando o louvor, o anjo está guardando esta casa. Há uma proteção sobre esta casa. Uma pessoa me ligou hoje e me disse isto, eu fiquei todo arrepiado. Senhor amado. Então, há uma proteção. Nós não estamos aqui sozinhos, eu não estou aqui falando por mim, não estou aqui sozinho. A igreja está compreendendo? Isso aqui é extraordinário, amados. Olha Isaías, mais uma vez, Isaías 6,
6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam... Olha a visão deste homem! Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De toda a terra está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Imagine um homem como eu e você, comedor de arroz, feijão e batata frita. Imagine um mortal como eu e você, vendo o trono de Deus se abrindo, serafins voando com 2 asas, com mais 2 tampando os olhos diante da glória de Deus, com outras 2 tampando os pés. Imagine um homem tendo esta visão. Amada. Estas são as visões que Deus dá ao seu povo, com um fim específico e com um propósito específico. Deus sempre mostrou aos seus profetas para que eles falassem com propriedade. Por que Deus mostra ao profeta? Porque Deus revela. Você imagine, você me conhece. Eu venho aqui, começo a falar um monte de coisa bonita, começo a falar. Opa, você ia dizer assim: é bacana o pastor Ricardo. O pastor Ricardo é meu amigo, bom menino, ele é corretor de imóveis. O pastor Ricardo não, ele fala bem. Morria tudo, amado. Acabava, não ia ter credibilidade nenhuma. Alguém ia dizer: isso aí sei lá, leu no jornal. Agora, quando Deus dá a visão a um profeta, e o profeta fala, testifica. A palavra corta. Ela não volta vazia. Sabe, ela vai de encontro à sua necessidade. Pastor, como eu sei que é Deus? Porque a palavra não volta vazia. Ela vai de encontro à necessidade. Ela pega no fundo do coração, ela esquadrinha o coração. Porque a palavra de Deus corta para cá, para mim que prego, corta para você. Ou seja, que a palavra não me corta enquanto eu estou pregando. Ela corta para os 2 lados. Sabe, ela corta, ela divide, junta espírito, alma, medula. A palavra de Deus tem esse poder. Então, quando você sente isso aí no teu coração, meu Deus está falando isso, eu preciso deixar isso aqui errado, é pecado, isso aqui é ruim para mim, isso aqui... É Deus falando ao seu coração. Não é a palavra de um mortal. É a palavra de Deus, desnudando, desvendando o pecado, desvendando o erro, motivando o teu espírito a continuar neste caminho de santidade, motivando você a seguir o teu caminho em paz com Deus e a santificação, para que você continue vendo o favor e o agir de Deus em sua vida. Então é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Você não tem o poder de convencer ninguém. Se eu tivesse poder de convencer as pessoas, eu seria um homem milionário, estaria convencendo todo mundo a comprar comigo, a negociar comigo, a fazer coisas, me dar dinheiro. Eu seria um homem milionário se eu tivesse o poder de influenciar as pessoas. Quem convence é o Espírito. Diga: quem me convence é o Espírito Santo de Deus. Então não foi Isaías que teve visões, não foi só Isaías que teve visões. Outros profetas também tiveram visões. Jeremias também teve visões. Jeremias 1:11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Olha, isso aqui é muito interessante. Veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Deus deu uma visão, presbítero Rogério. Deus dá uma visão para o profeta Jeremias e diz assim: Jeremias, o que você está vendo? O que você viu, Jeremias? Viu uma vara de amendoeira. Agora, ao versículo 12. Versículo 12.
Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que significa isso, pastor? Deus dá a visão e pergunta para saber se você entendeu. O que eu estou fazendo aqui nesta noite? Nosso ministério trouxe uma visão. E eu estou aqui para saber se você entendeu o que Deus falou, o que Deus está falando. Porque Deus vela para que esta palavra se cumpra. Nós reinaremos com Ele se perseverarmos. Então, para esta palavra se cumprir, e Ele vela para que ela se cumpra, você tem que entender o que Deus quis dizer. Tem que entender o que Deus está dizendo. O Senhor deu uma visão e perguntou: o que você viu? Ele revela a visão ao profeta, para o profeta trazer para o povo. Ezequiel também teve visões. O profeta Ezequiel também teve visões. Ezequiel 1:1. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. Está entendendo, amado? Qual a finalidade, pastor? Nós já entendemos. Qual a finalidade, igreja, de uma visão, de uma palavra profética? Para Deus falar com o seu. Diga, visão, palavra profética, é para Deus falar comigo. Então, olha o versículo 3 e 4. Estendeu dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus, eis que a glória do Deus de Israel estava ali, com a glória que eu vira no vale. Ele teve uma visão, esse profeta, ele foi levado. Olha o que esse homem começou a ver. Olha como Deus faz. Quando nós estamos disponíveis, quando nós nos separamos, quando nós nos entregamos, nos dedicamos à vontade dEle, Deus fala, amado. Tudo isso para falar com o seu povo. Isaías teve visões, Jeremias, Ezequiel, Daniel também teve visões. Daniel 1:17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, eram 4. Mas para um, Deus deu a inteligência das visões. Deus nomeou ele: Daniel, tu serás o profeta que vai entender as visões e os sonhos de Deus para levar para o povo, para passar para o rei. Daniel 2:19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então, Deus revelou a Daniel para que Daniel trouxesse ao povo. O profeta Oséias também teve visões. Oséias 12:10. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus similes. Propôs o quê, pastor? Propus sabedoria, sinais. Deus fala aos profetas. Diga, Deus fala aos profetas. Diga, quando Deus quer falar com o seu povo, Deus usa o profeta. Obadias 1:1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Até para ir para a guerra, Deus usava o profeta com visão. Pastor, no Novo Testamento, temos João na ilha de Patmos, toda a revelação do Apocalipse. Vamos a Paulo, Atos dos Apóstolos. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Amados, Deus usa o profeta, Deus dá visão,
para que a palavra chegue a nós. A igreja está entendendo? Eu preciso que você entenda isso aqui para eu continuar. Segundo aos Coríntios 12:1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. Amado, eu poderia te mostrar isso aqui por toda a Bíblia. A expressão visão aparece na Bíblia 34 vezes. 54 vezes a Bíblia mostra a expressão que o Senhor te mostra. Fala em revelação. A Bíblia fala inúmeras vezes em revelação, profecia, sonhos, intuição. Centenas de vezes a Bíblia fala sobre estas questões que Deus falava com o seu povo. Então, nós servimos a um Deus que fala. O que você vem fazer na igreja? Você precisa entender isso. Você não vem para ouvir uma mensagem, um sermão, uma homilia bonita, preparada pelo pastor Ricardo. A palavra que sai deste altar vem da parte de Deus para a sua vida. A influência da palavra não é minha. A vontade da palavra não é minha, é de Deus. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. São 12 anos pregando. Eu poderia pregar aqui, tranquilo. Olha, mas não preciso preparar um esboço para pregar. Eu poderia ficar aqui falando 2, 3 horas. Agora, o que eu trago ao altar vem do coração de Deus. Eu oro. Eu poderia... hoje eu acho que vou falar sobre isso à igreja, é mais fácil. Mas isso aqui é debaixo de oração. Buscamos a direção de Deus que o Espírito quer falar. Eu oro. Deus começa a me mostrar. Deus começa a falar a minha mente espiritual. Eu sento. Amados, eu tenho experiências extraordinárias quando eu me sento na frente do computador. Os meus dedos começam a dedilhar. A minha esposa já teve experiências semelhantes à minha. Ela sabe. Havia uma época que ela não me entendia. Ela dizia, bem, eu preciso falar. E eu só fazia assim. Porque eu estava conectado a Deus, digitando. Ou escrevendo. E eu dizia, porque eu não posso ouvir ninguém, não me incomode. Não fale comigo. E um dia ela me disse, mas bem, tem hora que eu quero falar com você. Eu disse, amor, isto é uma experiência única. Isto aqui você nunca vai entender. E um dia ele estava preparando um sermão para o culto das mulheres, entre muitas vezes que isso aconteceu já com ela. E eu disse, meu bem, ela disse. Na hora que ela fez assim, eu entendi. Eu peguei as crianças e disse, saia, porque Deus está falando com a mamãe. Deixe elas, não interrompam. Não interrompam, Deus está falando com a mamãe. Os meus filhos sabem em casa. Quando eu subo para o meu escritório, e eu estou ali, ouvindo Deus, amados, estou aqui brincando, isto é sério. Tem muita gente aí mercadejando a palavra, com mentira, com profetada. Vão pagar caro por isso. Vão pagar com a vida, com o sangue. Vão pagar caro por brincar com a obra de Deus. Eu nunca subi esse altar para brincar. Deus sabe o compromisso que eu tenho com ele. Isso é sério, igreja. Então, quando eu estou ali, ouvindo Deus, Deus começa a falar a minha mente espiritual. Fale isto, é sobre isso que eu quero falar. E às vezes eu começo a pregar aqui, e Deus testifica, porque as pessoas vêm no final do culto e dizem, pastor, eu vinha no carro falando isso, pastor, eu estava pensando isso esta semana, pastor, esta palavra, porque eu estava para tomar uma decisão importante, esta palavra. Isto me dá uma paz. Eu digo, obrigado, Jesus. Obrigado. Mas quando eu acabo de pregar, você não percebe, você não sabe, nunca viu, mas quando eu acabo de pregar, eu digo, obrigado, Senhor. Obrigado, porque Deus falou com o seu povo, o Senhor quis falar, eu agradeço. A primeira coisa que eu faço depois que eu prego é agradecer a Deus, por ter me deixado ser porta-voz dele. Por que eu estou falando isso para a igreja? Porque você precisa entender que Deus fala com você. Que a palavra sai do altar para mudar a sua vida. Senão você vai dizer, é um homem falando, é a vontade do pastor, eu não vou fazer isso não, eu não vou. Isso é Satanás querendo me confundir. É Satanás querendo dizer, alguém dedilhou aí, alguém entrou aí no como é o nome daquele negócio, bem, que você usa? Zap?
WhatsApp, é isso aí, WhatsApp, e alguém ligou, amado, alguém ligou, e a ligação veio do céu, do trono da glória de Deus, para a sua vida, para Deus falar com você. Você está compreendendo? Visão. Põe para mim a visão, no grego, não é do hebraico, visão do grego, revelação divina. Visão no grego significa visão profética que comunica uma mensagem divina. Então o que é uma visão? Uma visão profética é uma comunicação de uma mensagem que Deus quer passar para o seu povo, para a sua igreja. Qual a importância, pastor, de haver a profecia? Qual a importância de Deus falar profeticamente? Qual a importância? Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esta lei não é a lei mosaica, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a graça. Este é feliz. Não havendo profecia, mas se Deus não falar, o povo se corrompe. Se Deus não vier aqui te falar, você se corrompe. Se Deus não falar comigo, eu vou me corromper. Se Deus não fala, nós não mudamos. Se Deus não fala, nós não deixamos o pecado. Se Deus não fala, nós não amamos. Se Deus não fala, nós não perdoamos. Se Deus não fala, nós guardamos amargura contra as pessoas. Se Deus não fala, amado, nós não somos transformados, nós nos corrompemos. Sabe por que a palavra transforma? Porque ela vem de Deus. Porque você imagina quantas pessoas às vezes buzinam no ouvido de alguém. Não faz isso, faz o errado, todo mundo faz. Quantas vezes Satanás buzina no teu ouvido? Nós cantamos aqui, todo dia, não foi isso que cantamos hoje? Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, me chamam. O que mais? As propostas erradas vêm, indecentes vêm, todo dia vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Porque quando a palavra de Deus toca, ela convence do pecado. Porque alguém, às vezes, quando está em pecado, está no erro, entra na igreja, começa a ouvir a voz de Deus, a pessoa, Senhor, me perdoa, me arrependo. Essa pessoa está em pecado, ela abre a Bíblia, ela cai de joelho. Porque quando a pessoa precisa de uma resposta, ela abre a Bíblia e Deus fala. Pastor, Deus fala como? Quais são as maneiras que Deus fala? Amado, Deus fala pela sua palavra. Você abre a Bíblia em casa, Deus te fala. Você abre, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, me dá a direção. Você abre, Deus vai falar com você. Deus vai te revelar, Deus vai falar. A pastora começou a profetizar aqui. Eu disse, Senhor, fala comigo. Quando eu abri, eu disse, amado, o que a pastora falava, eu lia na Bíblia e disse, Senhor. Eu fechei e disse, deixa eu te ouvir daqui. Eu não fiz isso para testar, porque eu sei da idoneidade e do caráter de Cristo que a minha mulher tem. Mas sabe, nós estamos vivendo um momento forte, Deus está fazendo, porque nós estamos separados, entendendo a visão celestial. Isso é um momento muito importante para o nosso ministério. A igreja está compreendendo? Então, como que Deus fala, pastor? Pela sua palavra. Deus usa pessoas colocadas por Ele. Deus usa o altar da igreja, o profeta, o anjo da igreja para falar conosco. Nós temos que entender que Deus a todo momento está falando conosco. Tem um propósito naquilo que Deus fala. Então, sempre no final do ano, o nosso ministério recebe uma palavra profética. Pastor, como surge isto? Deus começa a falar a mente espiritual do nosso apóstolo. Ele se retira, já vai chegando novembro, setembro, outubro, novembro. Ele diz isso. Eu já fico na expectativa. Como é que vai ser, Senhor? O que vai ser? E este ano, Deus começou a falar sobre esta questão. E Deus começou a revelar ao apóstolo que nós reinaríamos. E Deus deu uma visão a ele de uma coroa. E ele não falou para ninguém. Ele chamou o genro dele, o bispo Sérgio Costa, que faz a arte e o designer, cuida de todas essas partes de capa de livro, toda essa parte de imagem da igreja, é ele que cuida. Disse, olha, a palavra profética, meu filho, vai ser, se perseveramos também com ele reinaremos, vai ser esta palavra.
E ele passou o versículo, e ele ficou no coração com aquela imagem de uma coroa que Deus havia lhe mostrado na mão. E quando o bispo Sérgio veio falar com ele, falou, apóstolo, eu fiz um desenho, não sei se você vai aprovar. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Eu fiz uma amostra, eu quero te apresentar. Apóstolo, pois não. Quando ele viu, tinha esta coroa, semelhante a que o apóstolo havia tido na visão de uma coroa na mão dele. Então, o que significa isso? Coincidência? Não. Isso é o Espírito Santo. Amados, eu comecei a pregar uma coisa aqui, e eu fui a São Paulo quinta-feira. Então, eu fiquei sentado no banco, a pastora me cutucou e disse assim, você está pregando as mensagens que a bispa está pregando? Não sabia, você está acompanhando? Eu disse, não, bem. Quando acabou o culto, nós fomos conversar um pouquinho com os bispos, e nós começamos a acompanhar, e eu falava uma coisa, ele dizia, mas isso Deus falou comigo. E ela falava uma coisa, eu dizia, mas isso Deus falou comigo, bispa. Tamanha a conexão espiritual envolvendo o nosso ministério. Então isso é muito forte. E quando eu ouvi esta mensagem que foi pregada domingo, esta mensagem que eu estou trazendo aqui foi pregada domingo em São Paulo, eu disse, Senhor, eu tenho que trazer esta visão à igreja, para a igreja entender a visão que o Senhor deu a nós. O doutor Maurício disse domingo, pastor, o irmão combinou, o irmão mediu aquele banner para pôr lá, porque quando o irmão pôs a cabeça, ficou na altura da tua cabeça a coroa. São coisas que Deus está... Você quer ver? Ficou mesmo. Olha aí, vê se encaixa. Nós vamos reinar, amados. Você quer uma coroa dessa na tua cabeça? Vai ter irmão já pondo a cabeça no banner da recepção. Você quer uma dessa, amado? Persevera na palavra. Deus vai te honrar. Já está honrando. Todo dia tem chovido o testemunho. Todo dia o testemunho tem chegado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Agora, a profecia é para você não se corromper. É para você mudar, para você ser transformado. O que está entendendo? Então, como que começa isso? No momento íntimo. Quando você tem um momento de intimidade, comigo é assim. Quando você se retira, o que Deus diz? Quando você fecha a porta do teu quarto, em secreto você ora. Pastor, como que começa este mover? Você tem que se separar. Eu tenho estado separado. Por que eu tenho me separado de algumas coisas? Não tenho me envolvido em algumas coisas. Não, o que está acontecendo com o pastor? Não está acontecendo nada. É que eu estou separado, digerindo a visão celestial. Eu estou separado, entendendo tudo que Deus está fazendo. Então, amados, às vezes é no momento de solidão, de afastamento, você se isola de todo mundo, ali você pega a tua Bíblia, começa ali naquele momento de quietude, sozinho, com a tua porta fechada, orando, Deus fala. Às vezes é assim, eu me tranco, fico no meu cantinho, fico no meu quarto, pego o meu computador, ponho no colo, começo ali a ler a Bíblia através do computador, daqui a pouco Deus começa a falar. Eu abro o bloco de notas, o Word e começo. O retiro foi assim. O retiro do ano passado. O retiro do ano retrasado. Eu já tenho dito, Senhor, eu estou disponível. Então eu estou me retirando, nós estamos à vésperas do retiro, eu estou me retirando para que Deus fale comigo. Então Deus pode falar na hora que você vai dormir. Antes de dormir, quando você ora, quando você acorda. Deus fala de várias formas, amado. Quando você abre a Bíblia, Deus te dá visões, imagens, Ele fala a tua mente espiritual por intuição espiritual. Não é que tem gente, não, porque, sabe, eu senti de Deus. Tem gente que não sentiu nada de Deus, sentiu a vontade da carne, sentiu coisa nenhuma. Sabe, Deus põe algo na tua mente espiritual, você vai para a Bíblia, Deus testifica, você encontra alguém fala. Tem hora que eu dou risada. Esses dias a presbítera Fabiana ligou lá em casa, cedinho. Acordou a gente cedinho. Estávamos dormindo. Ela disse, pastor, medita aí. Brincadeira, eu estava saindo para trabalhar.
Medita aí nesta passagem. Eu comecei a rir e disse para a pastora, lê aí. O que a presbítera me passou agora? Nós começamos a rir. Por quê? Testifica. Sabe, você vê a conexão. Você fala com a pessoa te fala uma coisa, você começa a rir, fala, meu Senhor, amado, Deus me falou isso, olha aí. Deus vai testificando, amado. Você vem aqui, Deus fala, você está com o coração doído, está com uma coisa, está com uma mágoa, uma amargura, Deus fala, deixa isso, perdoa, acerta. Deus fala. Fala. Diga aí, diga, Deus fala. Deus fala. Esta aqui é a credibilidade de um pastor. Esta é a credibilidade de um ministério profético. Esta é a credibilidade. Por quê? Como que eu posso saber, pastor, a credibilidade de um ministério? Porque quando Deus fala, acontece. Testifica. Às vezes nós declaramos aqui quando alguém traz a semente de amor. Um dia o presbítero Rogério, das muitas vezes que isso já aconteceu aqui, disse assim para o doutor Maurício, não sei se ele disse 10 vezes mais, 50, declaro, no dia seguinte aconteceu. Ele ficou assustado. E eu percebia que ele vinha na fila, e quando chegava a minha vez, ele mandava alguém passar na frente, que ele queria vir aqui. Se eu proibir ele de passar com o presbítero Rogério, você vai começar a passar comigo. Porque ele estava achando que era só na mão dele que o negócio acontecia. Ficou uns 3 meses, eu percebi, eu via que ele ia para lá. Eu disse, ele é educado, ele manda o povo passar, mas ele vai lá no... Ele é educadinho, educado nada. Porque ele profetizou aqui, o negócio ia acontecer, ele sabe que o meu negócio é lá, é com ele. Eu cortei e disse, não pegue, mas não fale mais para ele, deixa que eu falo com ele aqui para ele ver que há profeta nesta igreja. As coisas estão acontecendo, porque nós declaramos, nós profetizamos. Amados, quando nós declaramos a Bíblia, neste mesmo ano recolherá 100 vezes mais. É a vontade do pastor, é lógico que é a minha vontade, mas é a Bíblia. Estamos falando da Bíblia. E Deus respalda o que nós falamos aqui. Você está compreendendo? Isso é a credibilidade do ministério. Agora, você tem o Espírito Santo, não tem? O Espírito Santo testifica se é ou se não é de Deus. O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo deixa claro. O Espírito Santo mostra. Amém? Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será? Vê se é brincadeira. Vê se é brincadeira usar o altar. Eu não tenho essa coragem. Porém, um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, mas está cheio de gente fazendo isso aí. Isso é profetada que chama. Eis que o Senhor manda dizer que você vai casar com não sei quem. Eis que o Senhor manda dizer, eis que. Tem uns irmãos da igreja que eu mandei pôr aliança no dedo. Depois eu vou fazer uma blitz, vou ver se estão. Porque um dia estavam no lugar, aí veio uma profeta e disse, eis que o Senhor manda dizer que tem uma varoa preparada para você, varão. Aí o irmão disse, minha mulher vai morrer? O que está acontecendo? Ele veio me contar, pastor, aconteceu isso, eu estou meio conturbado. Eu disse, conturbado não, bote uma aliança no dedo, que esse monte de profeta de Baal, que fica dando um profetado e mentiroso, usado por Satanás, vai parar de brincar, porque olhou, não viu a aliança, achou que era solteiro. Isso aí é palhaçada. Sua mulher não vai morrer, não. A mulher do amado está vivinha. Está vivinha da Silva. Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus. Nós escolhemos este caminho. Por isso não há erro. Digo, o caminho da fidelidade não tem erro. Versículo 34. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração. Peça entendimento a Deus, amado. Quando você orar, peça para Deus te dar entendimento, sabedoria. Peça. E guardarei a tua lei. Esta lei não é a lei de Moisés, é a graça, é a palavra de Deus. Guarda a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Quando você dá mais valor à palavra, você está mais seguro e você não é confundido. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Tem gente que é simples, nunca entrou numa faculdade, nunca entrou numa universidade, mas olha, tem uma sabedoria que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu conheço alguns. Aqui na igreja tem pessoas assim. Que nunca entraram numa universidade, nunca foram numa faculdade, mas quando abre a boca, você fica assim, ó, boca aberta. É gostoso de ouvir. Agora tem gente que estudou, só fala bobagem. Oh, pelo amor de Deus. Ah, pastor, todo mundo que estuda, o irmão está defamando? Não. Mas tem gente que estuda, e as muitas letras fazem delirar. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Tem gente que é simples, mas tem um conhecimento profundo da palavra, toca quando fala. É ou não é verdade o que eu estou falando? Tem gente que você fala, olha, mas fulano me falou um negócio essa semana, mas bateu tão assim, caiu tão bem no meu coração. Isaías 49:8, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te vi e te socorri. No dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do meu povo. Restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas. Amados, no tempo aceitável te ouvi. Sabe que Deus te ouve? Talvez alguém diga assim, pastor, eu achei que Deus não me ouvia mais. Eu achei que Deus nem nunca me ouviu. Sabe, eu ando numa angústia tão grande. Deus está falando para você que entrou assim aqui nesta noite. No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri. Deus tem o socorro que você precisa. Deus nos ouve, igreja. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa súplica. Deus ouve quando nós falamos com Ele. Versículo 9. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu. Deus vai libertar muitas pessoas este ano de 2014. Sabe, tem pessoas que em 2013 foram prisioneiras de sentimentos. O Senhor me falava isso no meu gabinete hoje de manhã. Algumas pessoas foram prisioneiras, sabe? Foram assoladas por sentimentos, foram escravas de sentimentos. Sentimentos de morte, pessimistas, de fraqueza. Deram lugar à carne por esses pensamentos. Sabe que tem pessoas que têm o poder de fomentar a fraqueza de alguém. Tem pessoas que têm o poder de tocar naquele ponto que faz mal para algumas pessoas. Tem gente que encosta. Às vezes a pessoa tem alguma fraqueza, uma debilidade, a pessoa vai e toca naquele assunto. Ô amado, amada, ouça o que o profeta está dizendo. Deus vai te libertar deste sentimento. Nós não vamos terminar 2014 como começamos. Ninguém nesta igreja que se abrir para a vontade de Deus será escravo de mais nada, de mais ninguém, sentimento nenhum. Não vai. Amados, nós vamos crescer na palavra, vamos crescer na graça, vamos buscar a direção, porque quanto mais você cresce, você entende que não há espaço para ser escravo. A verdade liberta, diga, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Você vai sair, amado. Isso não vai te aprisionar, não. Versículo 10. Não terão fome nem sede, a calma, nem o sol os afligirá, porque os que dele se compadecem, os guiará e os conduzirá aos mananciais. Olha, enquanto você for fiel a esta palavra, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Presta atenção, porque o que dele se compadece, os guiará e os conduzirá. Deus vai colocar pessoas para te conduzir. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te conduzir. Olha, vão vir anjos colocados por Deus, anjos revestidos de carne, anjos do céu, para te conduzir. Você não vai ter fome nem sede, ou seja, não vai te faltar nada. Diga, não vai me faltar nada. Versículo 11. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas.
transformarei todos os seus montes. O que significa? Todo obstáculo vai sair da tua frente, vai virar um caminho para você seguir. Teu obstáculo vai cair. Versículo 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Mais uma vez, Deus vai trazer pessoas de longe para te servir. Vai aparecer gente no seu, você não sabe nem de onde apareceu. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tem acontecido isso. Amados, eu vou dizer do meu testemunho. As pessoas estão me procurando na minha casa, tocando a campainha da minha casa, dizendo, olha, tem aqui um cliente que quer comprar esse imóvel. Olha, pelo amor de Deus, liga. As pessoas estão vindo de longe. Pessoas estão vindo de outros lugares, mandadas por Deus para abençoar a minha vida. Eu estou vivendo isto. Em 15 dias, e eu sei que vai acontecer o que Deus já preparou, eu sei que Deus me dará para 2014 todo. Em janeiro, eu e minha família receberemos para todo o ano de 2014. Porque Deus está trazendo de longe para servir a mim e a minha casa. Vale a pena honrar a Deus, amado. Vale a pena ser fiel. Vale, nos momentos mais difíceis que nós passamos, nunca deixamos de dizimar. Vale a pena ser fiel. Está aqui na Bíblia. Eis que estes virão de longe. Deus vai trazer de longe. Versículo 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos diga, Deus se compadece de mim. Diga, pastor, como eu sei que tudo isso vai acontecer? Pastor, eu encerro com Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante a mim. Deus tem um pacto conosco, amados. Deus te conhece. Ele vai te coroar este ano para você reinar com Ele. O Senhor deu uma visão ao nosso apóstolo. Esta visão chegou ao nosso ministério. Esta visão tem chegado às nossas vidas. Nós estamos entendendo a visão. Dê ouvidos à visão celestial. Não pense que isto é visão de homem. Não pense que isto é obra humana. Não pense que isto é como um horóscopo que você lê e a sorte foi lançada. Se der Deus, isto é palavra profética. Isso nasceu no coração de Deus. Amado, amada, eis que nas palmas das mãos do Senhor está gravado a teu respeito. Os teus muros, a tua história, a tua vida está continuamente perante o Senhor. Isso significa que Deus vai te honrar. Eu encerro dizendo, Deus está falando e testificando, dando visões. Deus está dando visões. Deus está testificando. Dê valor ao que Deus está falando nesse altar. Dê importância ao que Deus está falando nesta casa. Amado, acredite na visão celestial. Eu encerro dizendo que eu sou um mísero homem e eu não quero glória nenhuma para mim. Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho capacidade nenhuma. Quem tem é Deus. Quem vai fazer uma obra sobrenatural na sua vida este ano é Deus. Receba em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abba, Pai. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Aleluia, Pai. Deus tem uma grande obra para nós este ano. Pastor, o que está acontecendo? Deus está me falando. Espiritual. Espiritual. Cheguei aqui na igreja hoje, Deus me falava, cuida da vida espiritual da minha igreja. Cuida da minha vida, cuida da vida espiritual do meu povo. Eu recebo
a revista Comunhão. Peguei a revista Comunhão que estava no carteiro da igreja ali, levei para minha sala. E como hábito que eu tenho antes de começar a preparar a mensagem, eu oro, eu leio alguma coisa, eu leio a Bíblia. E eu abri a revista Comunhão, comecei a ler. E a revista Comunhão deste mês começou a falar sobre o que está acontecendo nas igrejas evangélicas. As pessoas estão indo embora, estão frustradas. Vendedor de ilusões, gente mentindo, adultério, roubalheira, traição, enganação, um enfiando a faca nas costas do outro. Está uma coisa medonha. Revista Comunhão, ela vende nas bancas, eles me deram uma assinatura, eu recebo todo mês na igreja. Eu comecei a ler, e todos os pastores, todos dizendo, olha, é por isso, é por falta de amor, é por falta de perdão. As ovelhas não estão sendo cuidadas, os pastores não estão cuidando, falta a palavra, o povo não quer ouvir a palavra, o povo ouve, mas não quer. E Deus tinha me falado, cuida da vida espiritual do meu povo. Mas tudo está ligado à vida espiritual. Se você não está bem no teu casamento, tem que cuidar da vida espiritual. Se não está bem na vida profissional, cuida da vida espiritual. O equilíbrio de um ser humano está na vida espiritual. Quando você está bem com Deus, tudo fica bem. Porque até o mal se torna em bênção. Quando você está bem com Deus, tudo coopera. Tudo se transforma, tudo muda. Quando você está bem espiritualmente, você fica forte e seguro. Quando você não está bem espiritualmente, alguém diz, nossa, você engordou. O mundo acaba para você. Mas se você está seguro, quando você diz, menina, não é que engordei. Aí eu preciso correr atrás do prejuízo também esse final de ano. Comi demais. Você está bem com Deus, você está bem com tudo. Mas se você não está bem, você desaba. Começa a chorar, entra em depressão. Aí vai tomar Gardenal, tarja preta, Lexotan. O que mais? Flasil para o estômago. Para aguentar o Lexotan, o Gardenal, tarja roxa, tarja preta, tarja marrom. Meu amado, eu te desafio a cuidar da tua vida espiritual este ano. Cuida da tua vida espiritual este ano. Você vai ver como você vai se sentir mais forte. Nada vai te tirar o sossego. Nada vai te atormentar. Nada vai roubar a tua paz. O mundo desabou. O teto caiu, a casa caiu. Você vai olhar e vai dizer, caiu. Vamos ter que reconstruir, vamos ter que trabalhar duro, vamos ter que recomeçar. Porque você está bem com Deus. Vamos refazer tudo novo. Vai cooperar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Vamos investir na vida espiritual da Tua igreja. O Senhor tem nos dado esta visão celestial. Temos entendido a visão. Por isso, Pai, continua falando aos nossos corações. Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Faz testificar com o que a tua igreja precisa. Senhor, que a palavra testifique com cada um. Que a palavra que sair deste altar, que ela testifique para que o teu povo saiba que é o Senhor quem fala com eles. Fala intimamente, profundamente ao coração da tua igreja. Hoje nós entendemos a visão, a importância do profeta, da palavra profética. Estaremos atentos aos sinais. Senhor, obrigado por este ministério apostólico e profético. E nós mandamos agora uma palavra para a irmã Marisa, que está com uma gripe forte, não está bem. Eu declaro, juntamente com a igreja, que pelas chagas de Cristo a irmã Marisa já foi sarada. Forte é o Deus que habita nela. Este mal já caiu. Senhor,
Sairemos daqui nesta noite para ver o teu agir. Declaramos sobre a vida de todos que a tua graça, a paz, alegrias e misericórdias nos conduzirão a uma semana de triunfo, a um mês de janeiro de vitórias. Reinaremos, Pai. Reinaremos, porque entendemos a visão celestial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.